Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Nélio, boa tarde, a doutora Renata. Nossa equipe vai apresentar o trabalho sobre as manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e profilaxia da chikungunya. A nossa equipe é composta pela Daniela Carneiro, Suane Simões, Joliana Macena, Letícia Long, Rodrigo Matias, Priscila Lemos, Soraya Paz, Nicolas Nogueira, Tamara Carvalho, Manuel Matias, Tainara Cabreira e Tássio Azevedo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Encontro. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos interessantes, só que o principal deles é a chikungunya. Você ainda lembra dela? No meio dessa pandemia de Covid, a população, a gente está esquecendo que a chikungunya existe. Chikungunya, dengue, zika, só que não se engane, o mosquitinho tá aí, ó, agindo com tudo. Então vamos lá. A chikungunya é uma arbovirose causada pelos vírus CHIKV. Eu não sei falar direito, só que é CHIKV. Ele é do gênero alfavírus e família Togaviridae. Eu não sou da área da saúde, então tenho um pouquinho de dificuldade com esses termos. Então, ele é transmitido, sabe por quem? Sabe quem é o vetor da chikungunya? Sim, o Aedes aegypti, aquele mosquitinho famoso, ó, por causa da dengue. E falando em dengue, a chikungunya é sim semelhante à dengue, só que tem uma coisa que diferencia e caracteriza a chikungunya que na dengue a gente não vê assim, que é a presença de dores articulares. Gente, dói, tá? Nós vamos trazer alguns relatos e vocês vão poder ver como que isso influencia na vida da pessoa. Então, inclusive, o nome chikungunya vem de um dialeto da Tanzânia e significa homem curvado. Homem que anda curvado, para representar mesmo essas dores articulares que ele sente pelo corpo. O vírus da chikungunya foi descrito pela primeira vez em 1952. Sim, galera, ó. Só que foi em 2013, isso, em 2013, em São Martin, uma ilha do Caribe, que começou a ter uma epidemia e ela foi se espalhando e chegou aqui no nosso país, Brasil. E o que acontece? Se a gente sabe que é transmitida pelo mosquitinho da dengue, a gente tem que continuar com aqueles cuidados. Não pode esquecer de olhar nossa casa, ver se tem água parada, falar com o vizinho e espalhando isso aí na sua comunidade para a gente prevenir, porque a gente vai te mostrar como que a chikungunya pode atrapalhar a vida das pessoas. Eu falo que a gente está esquecendo da chikungunya, parece que ela não está nem acontecendo no meio dessa bagunça que está todo o nosso mundo por causa da pandemia de Covid-19 e o mosquitinho ainda está agindo, eu estou falando sério. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que saiu agora ao final de abril, tiveram esse ano 13.633 casos prováveis da doença notificados, em destaque os estados da Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E quando eu falo que a gente tem que cuidar do mosquito, é porque ele não transmite só a chikungunya. Quando a gente previne o Aedes, a gente previne ainda a dengue e a zika. E olha só, esse ano a gente teve mais de 485 mil casos notificados de dengue e mais de 1.600 de zika. Então, vamos prevenir. Gente, e considerando, né, que a gente está no meio da pandemia do Covid, o programa está num regime especial. É por isso que hoje eu estou aqui na minha casa. Então, perdão se você está ouvindo algum cachorro latindo, alguma voz de criança, né? É porque a gente está aqui, né, em família, com os vizinhos e não tem como evitar. E considerando esse regime especial, a nossa entrevista também será à distância. Quando o mosquitinho vem, te pica e te transmite o vírus da chikungunya, você pode demorar de 1 a 12 dias para manifestar a doença, que é o que a gente chama de período de incubação. A média é de 3 a 7 dias. E, gente, olha só, de cada pessoa que é infectada pelo mosquito, 72 a 95% vão ter sim algum tipo de sintoma. Então a gente tem que tomar cuidado. E pensando nisso, para você identificar mais ou menos como eu posso
suspeitar que eu tô com chikungunya, como que ela interfere na vida, a gente vai trazer um caso clínico aqui hoje. A nossa entrevista vai ser à distância, por causa da pandemia, só que a gente vai mostrar para vocês a história da Joana. Joana é uma educadora física. Ela trabalhava dando aula de spinning, jumping, musculação, super ativa e teve a doença. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre como isso atrapalhou, interferiu na vida dela. Vamos lá conhecer essa história? Joana, tudo bem? Muito obrigada por aceitar participar do encontro. Conta um pouquinho pra gente, como que você desconfiou que você estava com a doença, né? O que você estava sentindo que fez você ir procurar um médico e ter esse diagnóstico de chikungunya? Olá, Fátima. Muito obrigada pelo seu convite para participar do programa. Sou muito sua fã, assisto todo dia o seu programa. Então, eu comecei a sentir em determinado dia um pouco de mal-estar, o corpo febril e um pouquinho de dor de cabeça. Só que aí, assim, imaginei que fosse por causa de muito estresse, muito cansaço. Na época eu estava muito sobrecarregada, trabalhando muito. E aí achei que era isso. Tomei um paracetamol, porque eu senti que eu estava com febre e dor, um corpo dolorido. E me automediquei e fui dormir, né? Saí até mais cedo do trabalho, fui para casa e fui dormir até cedo nesse dia. E no outro dia, quando eu acordei, meu corpo doía todo, muita dor no corpo, meus joelhos doíam, meus punhos doíam. E assim, como eu sou educadora física e dou aula de spinning e de jump, eu assim, imaginei que no dia anterior que pudesse ser cansaço, dolorida de exercício, de atividade física, porque sempre pratiquei muita atividade física. Além de jump e spinning, também dava aula de musculação. E aí, tipo, no outro dia acordei com tanta dor que eu nunca imaginei sentir tanta dor no corpo daquele jeito. Apesar de sempre ter sentido o corpo dolorido por causa da atividade física. E daí não consegui ir trabalhar. E a dor foi piorando muito. Febre alta, muita indisposição, um pouco de enjoo. E fiquei bem mal mesmo nos primeiros dias. Nossa, então você nem conseguia mais trabalhar, né? Isso atrapalhou. Não, eu mal conseguia levantar da cama, quem dirá trabalhar, ainda mais nessa área que eu trabalho, né? Uma dor terrível e febre muito alta também, uma indisposição. E a dor nas articulações, elas permaneceram por bastante tempo. Ainda sinto um pouco de dor nos joelhos. E eu ficava assim, pensando, porque eu via pessoas andando com apoio e mancando, porque na minha cidade houve um surto muito grande, né? Eu moro em Itaperuna e no ano passado foi intenso, foi muita gente foi atingida pela doença. E eu vi, assim, pessoas mancando, reclamando tanto. Eu falei, eu não acreditava que era para isso tudo. Para mim era, sei lá, um pouco de frescura. E eu me vi, eu sendo uma atleta praticamente, praticava exercício todo dia, esportes, além desses que eu falei, eu me vi mancando e andando encurvada também. E você fez algum tratamento? Como que foi? Sim. Já no segundo dia eu procurei o médico e eu apresentava também umas manchinhas no corpo. E aí, de cara, o médico já suspeitou que era chikungunya, mandou fazer o exame para confirmar. E assim que o exame foi confirmado, ele me encaminhou para um reumatologista. Eu fiz todo o acompanhamento com esse reumatologista, voltei várias vezes nele, fiz o tratamento todo que ele indicou, em conjunto também com a fisioterapia. Eu fiz todo o tratamento mais certo possível que eu pude e já se passaram 6 meses
mas eu ainda sinto dores no joelho, até porque eu já apresentava um desgaste no joelho, eu já tinha uma condromalácia, e depois da chikungunya piorou muito, e até hoje eu ainda sinto dor no joelho, porque sim, antes eu convivia melhor com a condromalácia, fazia minha musculação e não sentia tanto. Hoje eu já sinto um incômodo no joelho, ainda sinto, e continuo fazendo meus tratamentos agora com a atividade física na medida do que eu posso. Um dia, né, já tem todo esse tempo com tratamento, você conseguiu voltar a trabalhar? Sente alguma coisa? Então, eu consegui sim voltar ao trabalho. Eu trabalho hoje somente com a musculação. Não consigo mais dar aula de spin e de jump. Mesmo com a musculação, eu fazendo atividade física, eu ainda sinto uma certa fadiga, uma indisposição que antes eu não tinha. E por ainda sentir os joelhos, eu não consigo mais dar as aulas de spin e de jump que eu dava. Então eu tive que adequar o meu trabalho. Hoje eu estou só como personal, tive que diminuir um pouco o meu ritmo. Infelizmente, assim, até hoje eu ainda não me livrei da doença totalmente, mas eu tenho esperança que com exercícios que eu tenho feito mais leves, claro, né, eu consiga me recuperar ao ponto de não sentir mais, quem sabe. Gente, vocês estão vendo como é sério? Eu fiquei toda comovida com a história da Joana. Eu tô aqui a olho cheio d'água, porque eu fiquei me imaginando com essas dores e é uma barra, não? E agora, né, para trazer um pouquinho mais de informações para vocês, a gente vai ter alguns médicos falando sobre o assunto. Primeiramente, a doutora Letícia vai contar um pouquinho pra gente das manifestações clínicas da doença, explicar um pouquinho do que a Joana sentiu. Boa tarde, Fátima. Muito obrigada por me chamar para fazer parte desse encontro e falar sobre um assunto de extrema importância, mas que muitas vezes é negligenciado, né, pela maioria das pessoas. Então, a chikungunya, a gente tem que entender que seu período de incubação é de 3 a 7 dias, tendo a sua evolução a partir de 3 fases, que é a aguda, que vai durar cerca de 7 a 14 dias, a subaguda, que vai até 3 meses de duração, e a crônica, que vai decorrer até mais de 3 meses. Durante a fase aguda, a gente tem que entender que 80 a 97% dos pacientes vão apresentar sintomas, eles vão ser assintomáticos. Vão apresentar, portanto, febre de início súbito e artralgia, que é um dos principais sintomas, né, acometendo cerca de 100% desses pacientes. E essa artralgia, ela acomete principalmente os punhos, mãos, tornozelos e pés, sendo muitas vezes incapacitante. Outras manifestações, só que menos frequentes, que a gente vai ter na chikungunya, são vômitos, náuseas, diarreia, fotofobia, cefaleia e astenia, que é a perda de força muscular. Na fase subaguda, ainda predomina-se esses sintomas articulares. E a gente tem que entender também que, após o tratamento dessa chikungunya, muitos pacientes ainda persistem com esses sintomas articulares. Não se sabe ao certo o porquê, mas existem estudos que se baseiam em algum dano tissular na articulação, onde vai desencadear essa dor a longo prazo. Então, a gente tem que entender que, como um mosquitinho desse vai causar tantas manifestações clínicas, né? A gente fica assim, abobado. Então, é por isso que a gente tem que prevenir, não deixar água parada, porque assim como a chikungunya, a zika, a dengue, também pode se proliferar. Então, a prevenção é a base de tudo. Então, eu vou passar para a doutora Joliana, que vai falar sobre os diagnósticos agora. Beijo e um queijo. Muito obrigada, doutora. A gente está aprendendo muito aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho com a doutora Juliana, que vai trazer para a gente um pouquinho esse diagnóstico, como que é que a gente vai bater o martelo e falar, temos chikungunya. Boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de passar algumas informações sobre a chikungunya aqui no seu programa.
Bem, as alterações laboratoriais da chikungunya na forma aguda são inespecíficas. A leucopenia com linfopenia menor que 1000 é observada com frequência. Já a leucopenia inferior a 100.000 é uma condição mais rara. Geralmente, a velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa estão elevadas e permanecem assim por algumas semanas. Outras alterações elas podem ser detectadas no exame laboratorial, como um aumento discreto das enzimas hepáticas, da creatinina e da creatinofosfoquinase. Considerando a necessidade do uso de corticoides anti-inflamatórios não esteroidais na fase subaguda, o médico deve solicitar alguns exames, como ureia, creatinina, alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, glicemia em jejum e hemograma. Durante a fase crônica, é importante avaliar o paciente antes da prescrição de metotrexato e hidroxicloroquina. Então, nesta fase, o médico deve pedir antígeno de superfície de hepatite B, anti-hepatite C, anti-HIV, anti-citomegalovírus, toxoplasmose, entre outros. O diagnóstico laboratorial específico da infecção por chikungunya pode ser de forma direta, através do isolamento viral e da pesquisa de RNA viral em diferentes amostras clínicas, ou de forma indireta, através da pesquisa de anticorpos específicos. Para a pesquisa de RNA viral, as principais técnicas moleculares utilizadas são o RT-PCR e o qRT-PCR, que são técnicas que proporcionam um diagnóstico rápido e sensível, permitindo detectar o ácido nucleico viral até aproximadamente o 8º dia após o aparecimento dos sintomas, sendo que o período de maior viremia é em torno do 1º ao 5º dia de infecção. É uma ferramenta importante no diagnóstico precoce da infecção por chikungunya, porém após o 8º dia de infecção ele não tem mais utilidade. Técnicas que necessitam um isolamento viral, como um teste de neutralização por redução de placas, são usualmente utilizados como um padrão ouro para o diagnóstico de diversas arboviroses. Entretanto, é um procedimento demorado que, na maioria das vezes, exige laboratórios com nível de segurança biológica 3. Para a pesquisa de anticorpos específicos, as principais técnicas utilizadas são o ELISA e o teste imunocromatográfico do tipo POC, Point of Care. Os testes sorológicos permitem a detecção de anticorpos específicos do tipo IgM, que podem ser detectados a partir do 2º dia após o aparecimento dos sintomas, sendo o período mais indicado para investigação sorológica a partir do 5º dia, e do tipo IgG. Neste caso, o médico pode solicitar 2 amostras, uma após o 6º dia dos sintomas, do aparecimento dos sintomas, e o outro após o 15º dia da primeira coleta. Vale ressaltar que em regiões onde as arboviroses são endêmicas, a correta identificação do tipo específico de infecção tem grande importância para o manejo do paciente, principalmente aquele paciente que evolui para a fase crônica da infecção. Importante também para a instalação de medidas sanitárias apropriadas e para a orientação do gestor em saúde. Isso aí, muito obrigada, doutora. E agora a gente vai falar do tratamento. Como que eu posso me tratar? Tem tratamento? Como que é? A gente já viu que a chikungunya tem 3 fases, então a gente vai trazer um especialista para falar de cada fase. Primeiramente, os irmãos Rodrigo e Manuel vão falar um pouquinho sobre o tratamento na fase aguda e subaguda da doença. Boa tarde, eu e o Dr. Rodrigo vamos falar um pouco sobre o tratamento da chikungunya. O tratamento da chikungunya é feito de acordo com alguns sintomas e com isso a gente pode usar analgésico, anti-inflamatório, antitérmico. Isso é para aliviar as dores e aliviar também a febre. Então o Dr. Rodrigo vai falar um pouquinho sobre o fluxograma do tratamento. Para elucidar melhor o tratamento da chikungunya, trouxemos aqui um fluxograma da Sociedade Brasileira de Reumatologia,
a mais atual que tem no momento. Esse fluxograma vem falando da fase aguda, da fase subaguda e da fase crônica. A fase aguda é aquela fase que vai até 14 dias. E o atendimento quase sempre na atenção básica. O paciente chega no seu consultório, está com a dor musculoesquelética localizada ou difusa. O que você vai fazer? Vai lançar mão de um paracetamol e de dipirona, mas sabendo que você pode usar até 4 gramas dia por via oral. Mas muitas das vezes ocorre a persistência da dor. Então você vai ter que usar uma escala visual analógica, que é quando está igual ou maior que 7. Então você vai usar o tramadol, 50 a 100 mg, 4 vezes ao dia via oral, ou paracetamol com codeína, de 50 a 100 mg, 4 vezes ao dia. Sem melhoras após 14 dias, é um tratamento de fase subaguda. Mas, muitas das vezes, seu paciente, ele chega no seu consultório e a dor é neuropática. O que é a dor neuropática? A dor neuropática é uma dor mais clássica. Qual que é? Ele fala que está com queimação, latejamento, fisgada, sensação de choque, agulhadas, frio ou formigamento. Então, o que você vai fazer? Você vai lançar a mão dos antidepressivos triciclos, que é a amitriptilina, ou dos anticonvulsivantes, que são os gabapentinas, os pregabalinas e a carbamazepina. Sem melhoras após 14 dias, tratamento de fase subaguda também. E outra coisa, muitas das vezes eles fazem uso de AINES em fase aguda. Está errado. AINES não pode ser usado antes de 2 semanas. Só pode ser usado em fase subaguda, porque corre o risco de sangramento. Então, nunca fazer AINES na fase aguda. Na fase subaguda, você já pode fazer o uso de AINES. E medicações adjuvantes para o tratamento da dor, como anticonvulsivantes e antidepressivos. No caso refratário, analgesia e os opioides. Em caso de dor neuropática, você pode fazer os antidepressivos ou os anticonvulsivantes junto com os analgésicos comuns, se for necessária analgesia mais efetiva. E também, nos pacientes com dor de músculo esquelético moderado, a intensa ou naquelas com contraindicação ao uso de medicação, é recomendado o uso de prednisona ou prednisolona, na dose até 20 mg, que são os corticoides oral, devendo a redução ser realizada de modo lento e gradual, de acordo com a resposta do paciente. Nunca esquecer disso. E também a efetividade do tratamento de AINES deve ser realizada após de 7 a 10 dias de uso. No caso de resposta inadequada após o 10º dia de uso, sugere uma troca do medicamento. Se bem tolerado os AINES, você pode continuar com ele também. E também é recomendado o uso de hidroxicloroquina nesta fase, a critério clínico. Não podemos deixar de falar que já existe estudo e dados preliminares que apresentam resultados semelhantes com relação ao uso de hidroxicloroquina na fase subaguda, tendo sua resposta sido mais satisfatória nos grupos que utilizaram corticosteroides associados. Muito obrigada, né? Gente, quanto conhecimento no dia de hoje, não? Agora o Nicolas, Dr. Nicolas, vai falar pra gente do tratamento na fase crônica. Boa tarde, Fátima, boa tarde a todos. Agradeço o espaço dado aqui por você no seu programa para falar sobre o tratamento, né, da chikungunya, na fase crônica da chikungunya, essa doença que atingiu tanto a nossa população, principalmente com o grande surto que tivemos no ano passado, né?
eu vou utilizar de uma forma um pouco mais didática, utilizar um fluxograma para poder tentar explicar da melhor forma possível o tratamento para chikungunya dentro da sua fase crônica, tá bom? Então, na fase crônica da chikungunya, nesses pacientes que persistirem com dores musculoesqueléticas, sejam elas localizadas ou difusas, porém sem sinais inflamatórios, a recomendação é sempre utilizar analgésicos simples ou opioides fracos, lógico, dependendo da intensidade da dor que esse paciente apresenta. Lembrando que dor é algo que a gente não consegue mensurar. Então, tem que se levar em consideração sempre o relato do nosso paciente, assim escolhendo o melhor tratamento para ele. Tá? Esse tratamento pode ser otimizado combinando esses analgésicos citados anteriormente e a AINES. AINES esses que são os anti-inflamatórios não esteroides, né? Também utilizamos terapias anti-inflamatórias locais, que são as infiltrações articulares ou infiltrações peritendíneas, mais a fisioterapia. Lembrando que a fisioterapia só consegue sua efetividade terapêutica quando é mantido por um médio prazo, ou seja, por algumas semanas. Se você não fizer o tratamento pelo período indicado, a gente não vai conseguir ter o resultado esperado desse tratamento. Tá? Na fase crônica da febre chikungunya, o corticosteroide por via oral pode ser utilizado tanto para as queixas musculoesqueléticas quanto para as queixas de dores neuropáticas. Na fase crônica da febre chikungunya, o corticosteroide por via oral pode ser utilizado tanto para as queixas musculoesqueléticas quanto para as queixas neuropáticas, sendo recomendadas sempre doses baixas de 10 a 20 mg por dia de prednisona ou prednisolona. O tempo de uso dessas medicações irão variar de 6 a 8 semanas, claro, devendo sempre ser retirada de forma lenta e gradual, para que não haja o risco de recidiva dos sintomas articulares. Na fase crônica da chikungunya, também pode ser utilizado o antimalárico como tratamento, preferencialmente a tão famosa, tão citada atualmente, hidroxicloroquina, onde nos sintomas articulares ela pode ser utilizada de forma isolada ou em associação com metotrexato ou até mesmo com a sulfasalazina. Também é recomendado tratamento fisioterapêutico em todas as fases da febre chikungunya, como medida não farmacológica complementar. Na fase aguda, são indicadas condutas analgésicas e anti-inflamatórias, devendo sempre evitar o uso do calor. Adicionalmente, deve ser recomendada educação do paciente, lógico, orientações posturais, terapia manual, além de exercício de leve intensidade. Já nas fases subagudas e crônicas, vamos manter as recomendações anteriores, porém sendo incluído o calor, além de exercícios ativos livres, resistidos, proprioceptivos e aeróbicos, alongamento, terapia manual, fisioterapia aquática. Obrigada, doutor. Gente, a gente já falou das manifestações clínicas, já mostrou um caso, diagnóstico, tratamento. Está faltando uma coisa que é muito importante, que é a profilaxia. E a gente vai trazer a doutora Soraya para contar para a gente um pouquinho de como prevenir essa doença. Boa tarde, dando continuidade que os colegas falaram, sobre a chikungunya, o nosso encontro de hoje é para falar da profilaxia, da prevenção da chikungunya. A profilaxia e a prevenção é a mesma que devemos ter em relação à dengue, à zika e à febre amarela, que é eliminar os possíveis criadores desses mosquitos Aedes aegypti. Como? Não deixar a caixa d'água destampada, não deixar as calhas entupidas para que o acúmulo de água da chuva possa criar esse ambiente que é favorável para a criação e a proliferação desse mosquito, pneus jogados em lugares inadequados, garrafas com a boca virada para cima, até a tampinha da garrafa também pode ser um possível criador desse mosquito. Então, assim, o que é primordial, o que é fundamental é eliminar esses criadores, para que não aconteça esse foco desse mosquito, para que o que causa chikungunya ou as outras
arboviroses. Então, em relação à prevenção, não é só a gente, os nossos vizinhos, a nossa família, toda a população tem que ter esses cuidados, que são cuidados mínimos, são cuidados que você leva minutos na sua casa para poder eliminar esse criadouro. E também nós temos os repelentes, nós temos as telas protetoras que a gente pode colocar nas janelas. Então, assim, vamos nos prevenir, porque é melhor prevenir do que remediar. Muito obrigada. Gente, muito conhecimento, não é mesmo? Eu quero agradecer todos os médicos que resolveram trazer, né, notícias pra gente, nos ensinar um pouquinho. A Joana, que contou sua história, né, com tanta boa vontade. E é isso, galera. Eu aprendi muito. Eu acredito que vocês aí da plateia, né, de casa, por causa do Covid, a gente não tá com aquela plateia linda que eu tanto amo aqui. Só que eu tenho certeza que de casa cada um aprendeu bastante. E fiquem ligados que no próximo bloco ainda teremos música, que não pode faltar aqui no encontro, certo? Moda, notícias e ainda vamos trazer a doutora Renata e o doutor Nélio para comentar um pouco mais sobre as arboviroses. Até!